A Delegacia da Receita em Teresina celebra o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. A celebração, quem tiver no TP, por favor, pode trabalhar, começar, o programa já começou, 1h da tarde. Viu? Quem é que está lá? Então, são várias ações que serão realizadas em Teresina. Para saber quais são essas ações e qual o objetivo desse trabalho, nós estamos recebendo o doutor André dos Santos, que é o delegado da Receita Federal aqui no estado do Piauí. Delegado, obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui e nós agradecemos a aceitação do convite. A satisfação, eu que agradeço pela presença e para poder estar aqui agora falando do Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Bom, e eu queria que só aproveitasse, já que a gente está falando de contribuinte, o contribuinte é, digamos, o objetivo, o fim ali da Receita Federal, o cuidado que a Receita tem com o contribuinte, que é quem, ao final do mês, deixa ali a sua contribuição, faz o seu trabalho, trabalha de forma honesta. Aproveitar até o delegado da Receita, eu pedi para fazer uma revisão lá, que eu olhei lá o meu INSS, os anos que eu contribuí lá, não estão batendo com os anos que eu trabalhei lá. Acho que alguma coisa deve ter mexido por lá, porque tá muito pouco, viu? Eu fiquei uma tristeza, nada, pensei que eu ia aposentar mais cedo, mas não vai dar, não. Delegado, quais são as ações que serão realizadas para comemorar esse dia tão importante para a Receita Federal? Então, é um dia que ele é nacionalmente comemorado, né, na Receita Federal. No país inteiro? No país inteiro, em todas as nossas unidades. Né? Claro, cada localidade tem a sua ação local para chamar atenção e para comemorar esse dia. E aqui para o estado do Piauí, especificamente na Delegacia de Teresina, estamos com uma série de programações que são realizadas, tanto no dia 25 quanto no dia 26, onde nós teremos ali uma espécie de uma comemoração mesmo, né? A casa ficará aberta para receber os contribuintes, como sempre está, e também teremos aí o apoio dos nossos núcleos de apoio contábil fiscal, que é uma parceria que a Receita Federal tem com as universidades. Então, esses alunos esses núcleos, eles podem, inclusive, fazer o preenchimento da declaração do imposto de renda, já que nós estamos aí muito próximo do prazo final de entrega. Termina esse mês, né, delegado? Termina no dia 31 de maio, tá? É o último dia para entrega. Aproveitando aqui a oportunidade de pedir para não deixar tudo para a última hora, porque tem aquele congestionamento e é provável que você termine perdendo o prazo por conta desse congestionamento, né? Exatamente. Até o presente momento nós temos cerca de 223 mil contribuintes que já entregaram declaração no estado do Piauí. 223 mil? 223 mil. De um total? De um total que vai variar, a nossa meta é de 312 mil a 320 mil, então 70% já fizeram a entrega. É considerado um percentual melhor do que os anos anteriores, delegado? É o mesmo patamar, geralmente. É o mesmo patamar? Sim, é isso que acontece. No final sempre há um estrangulamento aí esses dessas 30% entregas. que o senhor falou aí são suficientes para estrangular no último dia? Se deixar para o último dia, no último minuto, a própria rede de computadores ela não suporta, né, uma quantidade muito grande. Acontece que há um condicionamento, pode haver alguma demora, né? E se passar de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, virando o dia, já é considerada já a declaração entregue em atraso e aí tem a penalidade. O senhor falava dessa parceria da Receita Federal com as universidades. Essa parceria acontece apenas nesse dia ou é uma parceria que é permanente? Não, essa parceria ela é permanente. Nós temos uma rede com algumas universidades, tanto particulares quanto públicas, e nós fazemos esse acompanhamento e esse apoio, instruindo os alunos, o corpo discente dessas universidades, para que prestem de forma permanente serviços contábeis e fiscais, tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas do nosso estado, e gratuito. Então, quer dizer, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas que forem até o INSS, ao prédio do INSS, por exemplo, aqui em Teresina. Da Receita. Da Receita Federal, se quiser alguma orientação, tiver alguma dúvida, tem lá uma equipe de estudantes de várias universidades. No caso, esses estudantes eles ficam localizados nas próprias universidades. Nas universidades. O serviço ele é mantido pelas próprias universidades. Então, o contribuinte pode ir lá na universidade buscar esse serviço que está lá. É a orientação que nós damos, que vai direto até a universidade. Então, por exemplo, agora, eu mesmo vou fazer minha declaração, exemplo, né? Então, eu estou com uma dúvida, vou lá rapidinho, converso com o aluno, ele orienta. Sim, orienta, tira dúvida, enfim, são alunos da área de contábeis, né? Do curso de contábeis, que estão aprendendo, mas que já sabem muitas... Agora, delegado, esses alunos são identificados, né?
Quer dizer, são aqueles alunos selecionados, ó, só é esse grupo aqui, que é o grupo selecionado pela Receita para prestar os esclarecimentos. Exatamente. Nas universidades, esses alunos eles passam por um processo seletivo interno da universidade, depois eles são treinados tanto pela Receita Federal quanto Secretaria de Fazenda do Estado e também pelos auditores do município. Então, eles são habilitados a prestar serviços contábeis e fiscais das 3 esferas da federação, tanto municipal quanto estadual e federal. Delegado, antes da gente continuar a tratar de outros assuntos, eu queria lhe fazer uma pergunta muito básica, mas que ainda é motivo de dúvida para quem nos acompanha, para muita gente, que confunde Receita Federal e INSS, o que é um, o que é outro, os dois se comunicam, qual a função, só para a gente deixar bem claro para quem está nos acompanhando. INSS é só aposentadoria, Receita é só imposto de renda? O INSS ele tem a atribuição específica de cuidar dos benefícios previdenciários, né? Então é uma outra esfera de atuação. É ali mais voltado para a questão das aposentadorias. Das aposentadorias, dos beneficiários, dos benefícios que são pagos também. Então tudo isso daí é visto no INSS. Questão de cadastro, né? Pagamento, que quer verificar benefícios, tudo é com o INSS. Agora a Receita Federal é parte de arrecadação, pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda, como o senhor mesmo comentou, entre outros tributos. Agora, eu queria perguntar ao senhor essa questão de operações, que a Receita Federal tem participado de operações, dando suporte à Polícia Federal. A gente sempre, quando acompanha as operações, sempre a gente vê, dependendo da operação, né, se for uma operação envolvendo algo ligado à Receita, sonegação, enfim, a gente vê lá profissionais com coletes da Receita Federal, dando esse suporte. Já virou uma rotina, já é uma parceria que vem sendo desenvolvida e aprimorada há muitos anos. Sim, são 2 instituições importantíssimas para o Estado, 2 instituições que trabalham em forma de parceria, cada uma na sua esfera de atuação, de acordo com a sua competência regimental. A Polícia Federal é a polícia ostensiva, né? Ela vai até a denúncia que é feita, né? Geralmente quando envolve lavagem de dinheiro, drogas, né? E a Receita Federal, ela sendo chamada para exercer alguma das operações em que ela tem interesse também e que ela tem a competência para combater, por exemplo, mercadoria falsificada, por exemplo, a Receita Federal ela também atua, né? O caso de cigarros contrabandeados, que acontece bastante também. Recentemente, no litoral, exatamente. Nos últimos dias. Então, nessas operações, sim, sendo chamada a Receita Federal, também ela comparece para participar em conjunto com a Polícia Federal. Então, ela também tem esse braço repressivo. Ela não somente atua na arrecadação de impostos, mas também ajuda muito o país no combate dessas ilegalidades. E aí eu estou falando da presença física de profissionais da Receita, mas fora a presença física, a Receita é sempre consultada, né, pela Polícia Federal. Muitas vezes precisa da presença física, são informações que são pedidas, solicitadas pela Polícia Federal para dar suporte às investigações. Perfeito. Tanto a presença física com o braço repressivo, que são as divisões de repressão que a Receita Federal tem espalhadas pelo Brasil, e aqui na nossa terceira região não é diferente, mas também na entrega de informações relevantes, né? Informações que a Receita Federal às vezes tem a guarda, né? Ela é chamada a compartilhar essas informações com a Polícia Federal em fase de investigação ainda. São ações de inteligência, a Receita Federal também participa. O senhor falou em inteligência e é um trabalho hoje desenvolvido por praticamente todos os órgãos do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios mais estruturados. Esse trabalho de inteligência, cruzamento de dados, que levam à identificação de fraude, identificação de sonegação. Como é que está hoje o trabalho de inteligência? Claro, o senhor não vai e nem pode detalhar, mas esse é um trabalho de rotina, de verificação de números, de valores, de contas, é um trabalho diário da Receita, além da sua função principal, que é a da arrecadação? Com certeza, porque através desse trabalho ela protege, né, os contribuintes que regularmente recolhem seus impostos sem nenhum tipo de omissão ou de sonegação. Então, nós temos a importância é tão valiosa para a Receita que ela dispõe de uma coordenação de investigação, de inteligência, localizada em Brasília, mas que também é replicada nas regiões fiscais em escritórios que trabalham com essas informações a nível de inteligência. Então, são trabalhos que fogem à nossa rotina normal,
mas que um grupo determinado de servidores se encarrega de fazer essa verificação e essa pesquisa sempre na tentativa de pensar o que não pensaram até o momento, né? Então, às vezes, pode ser que uma nova fraude esteja sendo incubada, esteja sendo desenvolvida, e esse grupo de pesquisadores, eles ficam atentos para justamente alertar para o que pode estar acontecendo. Enfim, um exemplo é o Pix, por exemplo, que surgiu como modalidade nova de pagamento, e se houver algum criptoativos também, né, uma modalidade que está sendo muito utilizada em algumas fraudes. Então esse grupo ele sempre fica atento para não deixar com que pessoas que fazem essa sonegação que escapem, né, da forma regular de arrecadação e tributação dos impostos. Então, quer dizer, a Receita Federal, ela desenvolve o trabalho normal dela, e esse núcleo de inteligência é um núcleo que pertence à Receita Federal, mas um núcleo que trabalha com independência. Exatamente. Quer dizer, não faz ali parte da rotina do dia a dia do funcionário da Receita. Não faz, inclusive não tem subordinação aos órgãos que fazem a arrecadação normal de tributo. Eles trabalham de forma independente. Eles só entram em contato quando alguma fraude é verificada para pedir um suporte, pedir informações. Para poder solicitar operações conjuntas. E aí sim, a gente também faz o inverso, também convida a Polícia Federal a participar de investigações, e depois do Judiciário, Ministério Público Federal também, para fazer as autorizações devidas para poder ingressar com as ações judiciais cabíveis. Então, em relação à sonegação, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, considerando os últimos anos, isso já foi muito crônico no Brasil, né? Foi extremamente, eu diria, assintoso mesmo, foi um negócio que dava vergonha, quando a gente viu os dados de sonegação, muitas pessoas, inclusive, com alto poder aquisitivo, sonegando, impostos, enfim. Esse nível de sonegação tem diminuído ao longo dos anos? Tem na medida em que a quantidade de... Bom, porque existem várias formas de você mensurar, né? Tem em termos de qualidade... Só abrindo um parênteses aqui, por exemplo, tem a fraude direta, quer dizer, não pagar e fica por isso mesmo e tal, mas como hoje, cada vez mais, a questão da certidão, por exemplo, tanto empresas, a empresa pública hoje você só faz negócio com certidão. Certidão, que eu digo, a documentação, são várias certidões, em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. Falando de Receita Federal, porque é federal. Então, a empresa vai lá e solicita uma certidão no site da Receita. Está tudo ok, a Receita libera a certidão e você pode participar. Hoje até as empresas privadas também estão exigindo a certidão. Mas aí daquela forma de burlar, se cria uma outra empresa, e se cria uma outra, e se cria uma outra. Enfim, se faz aquele trabalho para tentar enganar, mudando até de nome, mas no fundo é a mesma pessoa, o mesmo grupo. Isso tem diminuído? Tem diminuído. Essa é uma das formas com que a Receita Federal trabalha, justamente em termos qualitativos, tentar reduzir, ao menos em níveis absolutos, né, essa sonegação, ao qual o senhor faz menção, é o nosso trabalho regular. E com a informatização dos serviços também, isso tem ajudado bastante, porque você trabalhar com informações digitais, informações eletrônicas, é muito mais eficiente, né, do que você fazer análises que antes eram feitas de forma manual, né? Então, a gente demandava muito tempo até você chegar numa determinada denúncia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a denúncia chegando, você consegue, geralmente roda em alguma malha, em algum sistema específico, e você consegue, em termos de segundos, saber se aquela informação tem algum fundamento ou não, né? Tendo fundamento, já encaminha direto para fiscalização, e no caso dessas empresas que são criadas para burlar também, as empresas são desconstituídas. Tudo isso está feito de forma mais automatizada. Então, não é mais tão manual como era. A gente consegue desconsiderar várias dessas empresas no apertar de um botão, né? Antigamente era uma análise mais lenta, né? E aí facilitava Aí facilitava o ocorrimento de mais fraudes. Mais fraudes. É nesse sentido que a gente fala que reduziu, sim. Agora, esse trabalho da Receita Federal, muita gente fala, mas só pensa em arrecadar, quer dizer, bom, é a função da Receita Federal cuidar desse processo de arrecadação, alguém tem que cuidar do processo de arrecadação, e a Receita Federal que cuida. Esse trabalho com relação, cabe à Receita também, essa movimentação financeira de contas bancárias, tanto de pessoas físicas como jurídicas, algo que possa ser considerado, por exemplo, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que tem, historicamente, um nível de movimentação financeira, e de repente esse nível é elevado de forma substancial, sem que a Receita tenha como comprovar, através de um aumento também no faturamento, venceu uma licitação, passou a arrecadar mais por conta dessa licitação, aumentou, enfim,
esse é um trabalho também desenvolvido, que não só é direto no que diz respeito à arrecadação, mas também ficar de olho nessas movimentações financeiras. Né? Perfeito. Esses parâmetros são inseridos em sistemas, como eu falei, sistema de malha, né? Então, nós estamos atentos realmente a esse tipo de movimentação atípica, né? Anormal, aquilo que não faz parte daquela carteira de movimentações daquela empresa. Então, o contribuinte pode sim ser chamado a justificar aqueles valores, ou a empresa, né? Esses valores só não são, por questões óbvias, não são divulgados, né? Mas é um trabalho também diário que é feito por essas equipes, né, que compõem essas malhas, que estudam essas movimentações que são muito atípicas, né, em relação à movimentação normal de uma empresa, ou da mesma empresa. O que é que... claro, o senhor se não puder falar, o senhor não fala, porque essa até informação sigilosa. Mas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a partir de que momento acende a luzinha amarela? Quer dizer, peraí, aqui já... não está obedecendo aquele histórico, seja pessoa física ou jurídica. Quais são os parâmetros da Receita para acender a luz amarela e dizer, não, vamos dar uma olhada aqui, vamos verificar? É justamente por conta da integridade que tem que se manter em relação ao sistema que faz esse tipo de barragem, esses valores não são divulgados. Né? Mas tem um patamar que... São vários, né? São vários patamares, várias informações, não só essa, né? Mas são informações que sim se cruzam em sistemas de inteligência da Receita e que fazem com que o contribuinte seja chamado, né? Que não quer dizer também que o contribuinte esteja irregular. Né? Ele pode ir lá e justificar. Você pode receber uma herança, de repente, e aquilo foi um valor que saiu muito da sua regularidade, mas você comprovou que foi herança, ele levou a documentação necessária. Ou comprovou que foi outra fonte, enfim. Não é nenhum problema. Exatamente. O cruzamento de informações, André, hoje, o senhor considera ideal ou falta evoluir muito esse cruzamento de informações dos diversos órgãos que facilita a identificação das fraudes? Eu diria que ele se encontra num patamar muito eficiente de verificação, mas a evolução ela é constante. A todo ano, novas tecnologias são criadas, né? As relações jurídicas também são aperfeiçoadas com o próprio ordenamento, mas isso tudo geralmente é levado para os analistas, né, que fazem esses analistas de TI, né, de tecnologia de informação, que fazem esses pesos e sabem colocar isso daí em forma de ferramenta mesmo para que possamos trabalhar com esses dados. Quando o senhor falou do ordenamento jurídico, eu lembrei aqui de descaminho, não é? de produtos contrabandeados, como essa carga que foi apreendida agora, de cigarros contrabandeados na divisa do Piauí com o Ceará. Sim. Seja cigarro contrabandeado, seja madeira, seja produtos eletrônicos. Quando uma carga como essa, por exemplo, é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal, essa carga é encaminhada para a Receita. Perfeito. E aí qual o procedimento, André? O cigarro, no caso, ele é destruído. Ele é destruído. O cigarro não tem utilidade, ele precisa ser destruído para poder impedir que ele retorne para a venda no mercado interno. É o mesmo destino do produto, geralmente do produto falsificado também. A gente destrói. Porque... O que é comprovadamente falsificado é destruído também. Exatamente. Agora alguns casos, por exemplo, roupa falsificada, se você conseguir. Se nós conseguirmos uma destinação onde no destino ela seja descaracterizada, de forma que o detentor da marca não identifique a marca do seu produto estampado em um produto falsificado, aí nesse caso a gente consegue dar outra destinação. Você pode doar para, como nós fizemos aqui mesmo, em Teresina, nós encaminhamos 12 toneladas de roupas para a operação lá da Venezuela com os venezuelanos que estavam no estado de Roraima. Então, foi levada para lá, o Exército Brasileiro providenciou a descaracterização dessas roupas e elas foram doadas para os venezuelanos que estavam em situação. Agora, sendo um produto legal, qual o procedimento? O produto legal pode ser leiloado, pode ser vendido. Aqui nós realizamos bazares, né? Muitas entidades associações sem fins lucrativos, elas recebem esses produtos, colocam no bazar, vendem e com o produto arrecadado elas utilizam na atividade fim delas, né? Que, enfim, na própria associação, na PAI. Quer dizer que a carga que é apreendida não é mais pagar imposto e é liberada, não. Ela é apreendida, mas teve um período que era assim, né? Não, se for apreendida a pessoa física, comprovada que não era para comércio, enfim, com alguns requisitos que são
que são relacionados, o contribuinte ele pode pagar o imposto a mais e retirar a mercadoria. Mas, via de regra, não é o que acontece. Realmente E empresas, pessoas jurídicas, também da mesma forma? Da mesma forma. O senhor não acha que tem alguma multa ou só pagar os impostos? Não, tem a multa e tem o pagamento do imposto. Né? Pagamento do imposto. Feito auto de infração, enfim, é aberto um processo para poder dar a destinação devida daquela mercadoria. Bom, vamos encerrar a nossa entrevista com o delegado da Receita Federal, pedindo para o senhor reforçar, para quem está nos acompanhando em todo o estado, a declaração do imposto de renda e o prazo, que tem essa semana praticamente, né? Exatamente. Lembrar do prazo, que realmente está terminando aí o prazo dia 31 de maio. Esse prazo não deve ser prorrogado. Já é um prazo que já foi estendido. Antigamente a gente tinha apenas 2 meses, né, de prazo de declaração. Para esse ano já foram 75 dias praticamente de declaração e deve se repetir para os próximos anos também, e solicitar aqueles contribuintes que têm uma capacidade contributiva um pouco maior, que geralmente encaminha sua declaração para um contador, faz o recolhimento do imposto de renda, né, que ele destine parte do seu imposto de renda, essa é uma possibilidade, para os fundos da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso de algum município, do estado, ou até mesmo para os fundos nacionais, porque essa é uma possibilidade. Ele pode doar do imposto que já foi recolhido, que já foi pago no ano passado, o devido, ele pode pagar 3% para cada fundo desse. Tá? O fundo ele deixa de compor o Tesouro Nacional e ele vai diretamente, ele é repassado para o fundo, para a associação, para o fundo constituído, onde ele escolheu na própria declaração. Então ele pode cobrar do seu contador, pode conversar com quem faz a sua declaração, se não for ele mesmo, né? E aí pode praticar esse ato de cidadania aí que a Receita Federal também incentiva, não custa nada e está dentro da alçada de atuação do contribuinte. Então, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo e sempre que julgar necessário, estaremos aqui de portas abertas para divulgar esse trabalho importante da Receita Federal no Piauí. E a Receita Federal está sempre à disposição que for chamado. Muito obrigado.